Vamos seguir? Vamos ouvir o Marcão? Quem é do ramo aqui de hambúrguer tem hamburgueria e quem conhece hambúrguer? Vamos lá, quem é hambúrguer aqui? Todo mundo aqui tem hamburgueria? Não? Você não tem hamburgueria? Eu conheço essa marca aí, mano. Não, o Bunker. Então, eles fazem uns vídeos bem loucos, né? Pois bem, eu vou chamar um cara aqui que ele é um dos precursores nesse negócio de falar de hambúrguer na internet. Quando tudo era mato, tinha ele, depois veio o Fabrício, depois vim eu com hamburgueiros, eu parei de ser pedra, virei vidraça, fechei meu blog, virei um restaurante. E esse cara continuou e hoje ele é um cara que ele vai para um lado muito específico, ele é muito técnico. Ele não liga tanto para pirofagia e para as gracinhas que o mundo do hambúrguer ele traz. Ele tem uma visão muito técnica que eu gosto muito, respeito muito ele. E uma salva de palmas aqui, ó, meu querido amigo Marcos Vigorito, do Guia do Hambúrguer. Seja bem-vindo, meu mano. Deixa eu pegar seu microfone aqui. Marcão tá há 800 milhões de anos, desde a época paleolítica, falando de hambúrguer. E hoje ele vai dar uma aula muito importante aqui, que é o tal do Flavor Building, que é a construção de sabor. Como utilizar coisas que às vezes podem ser idiota e mudar o sabor e a apresentação e como impressionar os seus clientes. Marcão, o palco é todo seu, meu amigo, dá seu show aí. Tamo junto. Valeu. Boa tarde, galera. Boa tarde, ainda que é 5h30. Primeiro, obrigado por estar aqui, a última palestra, fim do dia. Eu sei que todo mundo está um pouco cansado, mas eu vou falar de um assunto que é bem importante. E eu acredito que, assim, se fala pouco sobre isso em relação à importância que ela tem. Alguém já estudou, alguém já entrou na parte técnica de construção de sabores? E todo mundo tem hamburgueria. Quem trabalha na cozinha? Precisa. Então, assim, vai facilitar muito a vida de vocês. Esse material que eu vou apresentar hoje é uma partezinha do curso que eu dou para quem quer abrir hamburgueria ou melhorar a sua hamburgueria. Vai rolar agora em agosto, 2, 3 e 4. Depois eu vou passar o link aqui para vocês, para quem tiver interesse. Como a palestra é de meia hora, eu vou ter que ser rápido, mas eu já estou avisando que eu vou atrasar um pouquinho, tá? Mas é isso. Primeiro eu vou falar do Guia do Hambúrguer. Não sei se tem alguém que não conhece o Guia do Hambúrguer, e não tem problema nenhum não conhecer, tá? Pode só levantar a mão. Legal, é bom porque aí eu já conquistei mais pessoas que conhecem o guia. Tem 3, 4 que não conhecem, e é legal isso. Então hoje o Guia é o maior canal sobre hambúrguer do Brasil. Eu não vou falar muito de história, mas para vocês terem uma ideia, a ideia do Guia do Hambúrguer começou em 2006. Ela foi implementada, lançou o blog em 2010. E daí para frente eu, além de falar sobre hambúrguer, pulei para o outro lado do balcão para servir hambúrguer em feirinha gastronômica, muitas. Em 2015 eu ainda tinha um trabalho paralelo. Eu passei a me dedicar 100% para o Guia a partir de 2015. Comecei a dar o primeiro curso ali em 2017, e aí tem algumas coisas, manteigueira construída no Brasil, prensa de smash, troquei a identidade visual, bati 500k no Insta, e hoje estamos com 600 e pouco, né? Aqui são as marcas que estão com o Gui, que apoiam o meu trabalho, e são mega importantes porque elas sustentam e elas viabilizam eu estar lá postando conteúdo de graça para todo mundo no Instagram e nas redes sociais. Então, como eu falei na historinha, começou em 2010, hoje é o maior canal. O site, né, que antes era um blog, virou site, até 2024 com 30 milhões de visualizações. Hoje o site já não é o veículo principal, mas antes era. Mas ele não é o principal, porém ele é o único canal que é só meu, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu penso todos os dias. Se amanhã o Instagram acabar, o que eu faço? Então, por isso que eu tenho site, YouTube,
TikTok e outras plataformas, porque se eu ficar dependendo só de uma fonte, eu corro um risco muito alto de um dia para a noite não ter mais o meu trabalho, né? Não poder mais divulgar o trabalho. Então hoje a maioria é via canais de divulgação, que são essas redes terceirizadas. Então Instagram estou com 632 mil, mais de 38 milhões aí nos últimos 90 dias. YouTube, eu até comecei tarde, mas já estou com 354, que é um número bem considerável. Eu comecei o YouTube, acho que faz, você lembra? 2021. Então faz 4 anos que eu comecei o YouTube. É difícil crescer no YouTube, bem difícil crescer no YouTube. Tá? É uma das plataformas mais difíceis de crescer. Já bateu 170 milhões de views. O TikTok é uma rede que ainda é um pouco difícil de trabalhar hambúrguer, porém, também tem um número razoável de seguidor, que é 274 mil. Tenho também no Kawaii, porque eu tô lá, porque eu fiquei meio de saco cheio das pessoas pegarem o meu conteúdo do Instagram e postar no Kawaii. Aí eu falei, então eu vou postar eu mesmo, e aí fecho o espaço para quem estava fazendo isso. E aí mais de 4 milhões e meio de curtidas. E aí hoje o tema é justamente esse, a arte da construção de sabores, o segredo para hambúrgueres inesquecíveis, né? Então aí, Burger Expo e a Bocaneira que me convidou para dar essa palestra e ensinar um pouquinho para vocês do que eu conheço. Então vamos começar. Alguém sabe que hambúrguer é esse? Big Mac, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, mas todo mundo faz hambúrguer, mas poucos são inesquecíveis. Vocês lembram, sei lá, dos últimos burgers que vocês comeram, se algum marcou para vocês? Alguma coisa diferente, né? Tirando um que você já come faz tempo, mas um burger novo que vocês experimentaram e marcou aí no paladar para vocês. Vocês estão com sono? Acorda. Tá, eu já vou avisar que quem responder as minhas perguntas, em primeiro lugar, lógico, ganha os kitzinhos da Bocaneira para incentivar vocês a saírem dessa inércia, desse sono, que eu também tô, mas a gente aguenta. Qual que era a combinação? Jalapeño. Chorou porque é picante, mas é bom. No hambúrguer? Bom. Boa, bom também. Então, por que eu estou perguntando isso, né? Porque assim, vocês me trouxeram aqui receitas diferentes que marcaram para vocês de alguma forma. Pode ser que quem fez esse hambúrguer, quem construiu esse sabor, nem saiba da técnica para construção, mas todos que vocês falaram ali, vocês vão entender que se você usasse a técnica, você ia chegar lá muito mais fácil do que testar, errar e assim por diante. E aí é isso, né? Por que alguns burgers grudam na memória e outros são esquecidos? Às vezes a gente vai e come um hambúrguer, mas puta, um hambúrguer não é ruim. Mas também passa 1, 2 dias, você já nem lembra que comeu aquilo, você já nem sabe. Tipo, matou a fome ali e passou. Você não lembra mais, você não quer repetir. E isso para uma hamburgueria é ruim, né? Porque se o cara não quiser voltar lá para comer, você vai ter que ficar conquistando novos clientes, que é muito mais esforço do que você fidelizar quem vai sempre, tá? Aí eu pergunto para vocês, e esse valendo kit, como vocês constroem as receitas de hambúrguer na hamburgueria de vocês? Quem mais?
Entendi. Funciona também. O olhar nas redes sociais, eu entendo que eu também olho e também me inspiro em outros burgers, obviamente. Oi? Pode. Mas aí você faz como? Normalmente, quando a gente não conhece a técnica, a gente faz isso que ele fez. Eu também faço às vezes. A gente faz muito como eu posso dizer, é meio que empírico, né? Mas aí você fala assim, pô, bacon combina bem com cebola caramelizada. Então eu vou colocar isso aí no meu hambúrguer e aí eu vou colocar uma maionese. Ah, essa não casou. Pô, essa casou. Mas a gente não sabe muito bem a teoria por trás disso, né? Que é o mais importante, é o processo. Isso é importante, é bem importante, faz parte da construção. Boa, valeu um kit aqui, ó. Por favor. E aí eu vou voltar com uma outra pergunta, né? Por que esses burgers que vocês comeram foram inesquecíveis, né? Por que o hambúrguer se torna inesquecível? O que tem que ter nele para você conseguir lembrar dele depois, fazer sucesso e tudo mais? Pode falar. Matou, né? Também vale um kitzinho, porque vai estar isso um pouquinho mais para frente. Então aí eu separei 3 itens que são importantes para um burger ser inesquecível, que é a identidade. Então quando a gente olha a receita do vizinho e faz igualzinho ou até melhor, tudo bem. Mas só que o vizinho também tem o mesmo. E aí o que acontece? Você está entrando na identidade dele, provavelmente. Só que assim, é óbvio, o x-salada é o x-salada. Você não vai inventar no x-salada. Você pode até fazer um diferente. Mas todo mundo quer comer um x-salada, todo mundo quer comer um x-burger, todo mundo quer comer um x-bacon. Aqui eu estou falando de receitas fora do clássico, né? Do que a gente já sabe que é o padrão. Que aí vai ter um x-tudo, um x-egg, alguma coisa do gênero. Então ele tem que ter identidade em primeiro lugar, equilíbrio de sabores. Então não adianta você colocar 4 tipos, burger defumado com bacon, com maionese defumada e com pão defumado. Porra, é uma pancada de defumado que não acaba mais. Você não tem um equilíbrio aí, você só está comendo a mesma coisa, em formatos diferentes. E a outra coisa foi o que ele falou das texturas marcantes. Por quê? Se você colocar o burger, a textura do burger normalmente é para ser mais cremosa, mais molinho. A não ser que você gosta tostado bem para queimado, aí ele já é outra história. Mas se você come um hambúrguer até ao ponto, você vai comer ele mais cremosinho. Aí você coloca um queijo catupiry, vamos dizer, um requeijão cremoso. Aí você coloca 3 tipos de maionese. Pô, aquilo vai virar uma lambança. E é monótono de comer, né? Que nem você comer, sei lá, purê de batata sozinho. Agora, quando você come purê de batata com uma carne, já vira outra história. Então, isso é o lance das texturas marcantes. Aqui eu peguei um extremo aí também. Esse burger é de uma coleção de livros que eu comprei recentemente. Não sei se vocês conhecem o Modernistic Cuisine. E aqui o cara fez o que seria um hambúrguer ideal. Mas assim, não se impressionem, porque realmente aqui é inviável de a gente fazer. Tá? Ele fez como técnica para mostrar, mas é um hambúrguer. Eu não provei, lógico, eu preciso fazer.
mas nem tão fácil de fazer. Então vamos lá, ele tem um pão selado na gordura bovina, ele tem um molho que é gordura bovina caramelizada, com purê de tomate confitado, caldo de carne e sal defumado. Aí cogumelo maitake refogado em gordura bovina, alface romana em infusão de sous vide com líquido de nogueira americana defumada. Complexo, né? Tomate autêntico comprimido a vácuo, provavelmente ele tirou um pouco da água para poder concentrar o sabor. Um American Cheese de emmental com té e cerveja ale de trigo. O hambúrguer que eu escrevi errado ali, mas é hambúrguer de costela moído até o ponto de granulagem homogênea. E um ketchup de cogumelo crimino, mel, raiz forte, molho de peixe, gengibre e pimenta da Jamaica. Agora, haja criatividade para pensar nisso aqui, né? Você tem que começar de um ponto mais simples para você conseguir chegar aqui. E com certeza ele não chegou de primeira. Ele disse que é bom, mas eu não sei, não comi. Pode ser que sim. Faz sentido os ingredientes? Analisando assim faz. Mas aqui é muito complexo para você chegar lá. E aí é por isso que a gente está falando da construção de sabores. Construir um hambúrguer inesquecível nunca é sorte. Não é que o cara teve sorte de ter comido aquele tomate no vácuo no restaurante X, o molho no restaurante Y, e aí ele juntou tudo. Seria quase que inviável. Até porque a história dele, eu não lembro o nome dele, mas ele é um chefe de cozinha formado na França, que depois ele entrou como líder, acho que era de tecnologia na Microsoft, e depois saiu para fazer esse livro. Esse conjunto de livro, né? Mas esse conjunto de livro bate muito na ciência dos alimentos, né? Uma coisa bem mais profunda. Então eu achei legal a trajetória dele, assim, ele é bem multilingüe, vamos dizer assim, em relação a conhecimento. Então construir um hambúrguer inesquecível não é sorte, é técnica. Então vamos falar um pouquinho de sabores e texturas, que é o principal aqui. Alguém sabe, valendo o kit, a diferença entre gosto e sabor? Eu já coloquei em inglês também, porque em inglês as palavras também são diferentes. Levanta a mão, pode falar. É mais ou menos isso, mas tem uma daria para simplificar bem o que você falou, mas na prática isso funciona. Pode dar um. Não. Tecnicamente falando, o gosto é a reação química entre o alimento e a tua papila gustativa. É químico e físico. Você come, você sente o gosto. O gosto, você sente o gosto, exatamente. Porque às vezes confunde, a gente fala sabor, mas é confuso mesmo, porque no dia a dia a gente não faz essa distinção. Então se você come uma coisa, você sente o gosto e é aquela reação que dá ali na língua, nas papilas gustativas. O sabor, ele já entra no que ele estava falando. É um conjunto de sensações que vem do paladar, do gosto e do aroma. E eu dou sempre o exemplo da Covid. Alguém que já teve Covid ficou sem o paladar, ficou sem sentir gosto? Na verdade, você ficou sem sentir o cheiro, o aroma. Eu também tive e fiquei com isso. E como que eu descobri a Covid com isso? Eu estava em casa, não tive quase sintoma, estava meio resfriadinho. Aí eu fui comer, falei, vou fazer umas batatas fritas, que é a comida do dia a dia, né? Batata frita. Aí eu tinha um azeite trufado, que eu gosto, pus. Aí eu comi e olhei e pensei, porra, esse azeite venceu, não tem mais gosto, que merda. Aí cheirei, não tinha gosto. Abri o azeite, não tinha cheiro. Aí eu falei, alguma coisa está errada. Aí eu abri um pote de cravo. Não senti o cheiro. Cravo não vence.
Aí eu falei, tô com Covid. No dia seguinte eu fiz o exame e tava mesmo. Então é por isso, na real, quando a gente fala de sabor, 80% é do aroma e 20% só é da boca. Então se você perder o gosto da boca, você ainda tem os 80%. Então por isso que quando a gente come com o nariz tapado, a gente não sente o gosto. É muito mais difícil, porque você só está sentindo com a boca e não com o nariz. Agora eu quero saber também, valendo o kit, quais são os 4 gostos básicos? Valendo um kit para ele. Básico é doce, salgado, azedo e doce, tá? Amargo. É doce, salgado, azedo e amargo. Tá vendo? Confunde mesmo. Então, ó, doce, azedo, salgado e amargo. É o básico. Aí qual é o 5º sabor, que depois foi descoberto muito depois? O verde, ele falou, umami. Você, o de verde. De verde e o de laranja, se tiver. E aí veio o umami. Alguém consegue definir o sabor umami, o que que é? Não tá valendo o kit, mas beleza. É fato, assim, é um sabor diferente, é difícil definir, mas é justamente o sabor do cogumelo, o sabor do tomate, do queijo maturado, da carne, é o umami. Então, a gente tem o umami e na hora da construção de sabor, a gente também pode considerar mais 2 elementos, que é o gorduroso e o apimentado, tá? Porque isso faz bastante diferença na hora que você está construindo o sabor ali para o seu hambúrguer. E aí a gente chega ali, lembra que tinha um item equilíbrio de sabores? Como a gente chega no equilíbrio básico de sabores? Alguém tem ideia? Vocês fazem na prática, mas vocês não sabem a teoria. Como você faz um equilíbrio de sabor? Você fala, vou construir um hambúrguer e agora eu vou colocar esse ingrediente e esse outro. Então, normalmente a gente faz empiricamente de novo, né? Você vai lá e testa, pô, isso aqui vai bem. Ou senão você olha um prato e fala, pô, já sei que isso combina com isso. Porque alguém já fez e as pessoas gostam. A gente sabe algumas fórmulas, mas quando você sabe a teoria, você vai saber fazer com qualquer coisa. Então a primeira coisa, e isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui é estudo, tá? Existem os gostos que se equilibram. Então, por exemplo, quando você tem uma receita que é muito doce, o que você faz para equilibrar? Você pode jogar um azedo ou você pode jogar um amargo. Porque se tiver tudo doce no seu hambúrguer, vai virar uma sobremesa. Então é por isso que, por exemplo, a cebola caramelizada vai bem com o... Peraí. Não, acho que está faltando uma setinha. Mas, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Azedo e gorduroso. Quem come comida mexicana tem o sour cream, que é aquele creme azedo. E aí que tem... Normalmente tem o que tem muita gordura? Tem um queijo cheddar, por exemplo, se você vai jogar ali no nacho. Então eles se equilibram. O sour cream e a guacamole. Por quê? Guacamole tem muita gordura. E assim vai. Ali de novo, na comida mexicana é bacana porque o gorduroso e o apimentado. Eles põem a pimenta, mas para segurar tem a guacamole que é gordurosa, o sour cream também é gorduroso, tá? Não é que cada elemento é uma coisa só, ele pode ser mais de uma.
E aí você consegue equilibrar. O que os gostos que se equilibram fazem? Um se opõe ao outro, então se você tem uma coisa muito azeda e você vai colocar para equilibrar esse azedo, você põe o açúcar, porque aí você consegue equilibrar um com o outro. Aí é outro tipo de combinação que eu vou falar na sequência. É que eles não são... eu ia dar esse exemplo, mas eles não se equilibram. Aí eu vou falar no próximo. Então, por exemplo, você tem um umami com amargo. Se você tem muito amargo ali, e o amargo é desejável, tá? Não é ruim. A tosta do pão, que vocês tostam o pão na chapa, é desejável, vai dar um queimado. Você faz o hambúrguer na churrasqueira, tem amargo. E combina muito bem com o umami do hambúrguer. Por isso que a galera adora um hambúrguer na churrasqueira, porque esses sabores se equilibram aí. Mas aí tem uma outra forma de equilibrar, mas aí não é bem equilibrar, mas sim é trazer a harmonia de uma outra forma, que são com gostos complementares. Quando é complementar, um acentua o outro. Então aí é aquela brincadeira do doce e o salgado. Quando você pega um caramelo com flor de sal, você sente muito bem a flor de sal, sente muito bem o doce do caramelo. Eles não abaixam a potência, sim, um sobressai o outro, ajuda o outro a se sobressair. Então, aí é uma outra combinação. O umami com salgado, por isso que a gente tem que pôr sal no hambúrguer. Porque se você não colocar sal, ele tem umami, mas não é salgado. Um apimentado com azedo, de novo ali o sour cream com a pimenta. Gorduroso com o doce. Você vai ver que aqui tem muitas conexões. E isso é legal porque você vai, na hora que você for começar a construir sabor, você consegue saber, por exemplo, eu quero colocar um doce no meu hambúrguer. O que eu posso colocar? Cebola caramelizada, geleia, enfim, qualquer ingrediente doce. Vai dar bom, se você está procurando isso. Então aí você está fazendo a construção de sabor consciente. E não do jeito que normalmente a gente faz, que é tipo, isso aqui combina com isso, então vai. Aí voltando, aí passando, né? A gente falou dos sabores, agora das texturas, que foi o que ele tinha falado. O que é importante você ter no hambúrguer, além do sabor, que são essas texturas contrastantes. Eu dei uma bugada aqui. As texturas contrastantes, por exemplo, uma crocância versus suculência. Alguém consegue dar um exemplo? Não entendi. Tá aí. E tem outras, né? Cremoso versus firme. Aí a gente consegue ver, né? Tem o molho que é cremoso, de firme tem o alface, o tomate. O hambúrguer é um pouco cremoso, mas a casquinha dele é um pouquinho mais crocante. Aí tem o pão. Outra coisa também que todo mundo pergunta, tostar o pão não importa. Além de você melhorar o pão em relação à maciez, temperatura, aquela superfície dele fica crocante. Então você está adicionando textura aí, é importante, tá? A outra coisa que a gente tem que observar também, de novo, é temperatura e aroma. Então, por exemplo, você tem um alface que é gelado e um hambúrguer que é quente. Agora, se você colocar um monte de ingrediente gelado, vai esfriar o hambúrguer. Então você tem que ficar esperto no que você está fazendo, porque senão você muda a temperatura das coisas. Que é a história que, por exemplo, vou colocar uma maionese embaixo do hambúrguer, que eu sempre reclamo disso. Por que eu reclamo? Porque o calor do hambúrguer faz a maionese ficar líquida, encharca o pão, mata a crocância do pão, fica tudo escorregando,
e aí você não consegue sentir o sabor. Então eu falo, põe a maionese lá no topo, como ele pôs ali, longe das coisas muito quentes, porque senão você acaba que o hambúrguer estraga a maionese ali, porque eles também têm que ter temperaturas diferentes. Maionese não foi feita para servir quente, ela é mais fria mesmo. E aroma, por exemplo, o aroma foi o que eu falei, no churrasco tem a fumaça, tem o maiar da carne, tem a tosta do pão, então tudo isso é aroma na hora da pessoa comer o hambúrguer. Então, quando você faz um pãozinho ali na hora e vai comer, vocês já comeram um pão que acabou de sair do forno? A diferença, porque ele está explodindo de aroma ali. É o mesmo pão, o gosto vai ser o mesmo, mas o aroma dele está explodindo. Então, você consegue perceber essa diferença quando você aquece o pão. Aí eu vou falar um pouquinho da onde a gente sente o quê, né? Na boca, a gente sente o gosto, temperatura, a textura, e aí tem a picância e a astringência. Valendo um kit, o que é a astringência? Pode dar um exemplo, porque em palavras é difícil. Também do final do azedo ali, né? Isso, quando você toma um vinho quente, normalmente no finalzinho ali ele é adstringente. Ele tipo dá uma limpada ali na gordura e tudo mais, então é uma sensação que você sente ali na boca. No nariz a gente sente o aroma, a pungência. Pungência, quem já deu uma colherada de wasabi na boca? É pura pungência. É pegar uma colherada de mostarda e multiplicar por 1.000.000. Desentope o nariz, se você der uma colherada de wasabi. Você vai comer uma maionese de wasabi, é uma pungência fortíssima. Tem a mostarda, a raiz forte, o wasabi, são coisas diferentes. E tem essa questão da quemestesis, que é a sensibilidade química da pele e das membranas mucosas. Quando você escova o dente com uma pasta de menta, qual sensação você sente na boca? Esfria. Quando você dá uma colherada ou engole uma rabaneira, o que você sente? Porra, tá queimando. Mas não está queimando, ela está na temperatura ambiente, mas ela parece que está queimando. Então é essa outra sensação. A água com gás também é outra coisa. É muito diferente você tomar uma bebida com gás e sem gás. E o gás não tem sabor de nada, mas ele dá essa sensação aí da quemestesis na boca e ele acaba até modificando o que você sente da bebida. Então, construção de sabor, você tem que levar em consideração gosto, as sensações na boca que eu falei aqui, os aromas e também a experiência, que é a questão de brincar com as texturas, como você vai servir, o que tem ali na mordida é importante. Vocês sabem que o hambúrguer, se você for colocar molho, não adianta colocar só no meio. Você tem que fazer o molho espalhar. Senão o cara vai comer um hambúrguer na primeira mordida e outro na última. Então vocês têm que se preocupar com isso. Quais são os erros mais comuns? Tudo mole e cremoso, que é o que eu dei exemplo antes. Ingredientes sem contraste. Então você joga tudo meio que não tem muito gosto. Um requeijão cremoso com maionese, tudo gostos planos. Não vai chamar atenção. Molho demais, o sabor apagado. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou contar uma coisa, mas só se a pessoa não está aqui. Alguém daqui tem um food truck ali na Vila Madalena? Ah, então eu posso contar. Porque eu não quero que ele fique chateado. Eu estava passando, eu fui gravar numa hamburgueria lá e o cara do food truck me reconheceu e falou que queria que eu experimentasse um hambúrguer dele. Eu falei, primeiro eu vou gravar, daí eu volto e experimento. Ele só queria um feedback. Falei, beleza. Sentei. Ah, qual que você tem aí de bom? Ah, é isso, esse e aquilo. Mas eu não queria modificar nada. Aí eu escolhi um lá. Que ele me recomendou, aliás. Ele que me recomendou. Ó, esse aqui é tipo carro-chefe. Era burger cheddar e aí ele tinha uma maionese verde, uma maionese branca e um barbecue ao mesmo tempo. Porra, é molho pra cacete. Por que ele pôs todos esses molhos? Por que ele coloca uma maionese branca e uma maionese verde junto? Não faz sentido.
Eu falei para ele, mas ele ficou triste. Mas eu fui sincero. Falei, cara, tem muito molho, escolhe o que você quer aqui. Ou mistura já. Se você quer todo esse sabor aqui, pega a maionese verde, mistura com barbecue numa proporção que você quer e vai, se é isso que você acha legal. Mas não tem sentido você colocar 1000 molhos dentro do hambúrguer. Você coloca um, estourando 2, tá? E aí tem as invencionices sem lógica, né? Que aí começa a colocar coisas sem propósito dentro do hambúrguer. Que vende. Vocês já viram a marmita de hot dog na internet? Não tem propósito, aquilo é um monte de coisa. Na verdade, o único propósito é pagar pouco, comer muito e matar a fome, mas não que seja bom. É até bom às vezes. Mas tipo, você come um monte de purê, aí é batata, aí é ervilha, aí é salsicha, aí... Imagina como está o pão lá embaixo, né? Já era, fica só aquele pão mole. Então tem coisas que não tem lógica, isso não significa que não venda, tá? Elas só são sem lógica. E aí como você faz para poder criar o seu burger inesquecível? Então, isso daqui é uma técnica que vai funcionar e é a mais fácil de fazer. Escolhe um ingrediente com personalidade. Alguém escolhe um ingrediente para mim com personalidade. Bacon. Hã? Geleia do quê? Geleia de alho negro. Gorgonzola, ó, já até combina. Ele falou bacon. Você falou a geleia de alho negro, que é doce. Aí você pega o gorgonzola, salgado. Se você voltar lá naquele slide que eu falei, um vai combinar com o outro, porque um realça o outro. E aí a gente já tem uma receita aí, porque o hambúrguer é obrigatório, o pão também é. E aí se eu colocar o queijo como gorgonzola, a geleia de alho negro, que é doce umami, e eu colocar o bacon, que é defumado e salgado, e também umami, pô, não preciso colocar mais nada aí. E aí se você for olhar em textura, bacon crocante, a geleia é cremosa, o queijo é cremoso, o pão tem a tosta com um pouco de crocância, e você já consegue fazer ali uma brincadeira de textura, até de temperatura. O queijo vai estar quente, a geleia vai estar a temperatura ambiente, provavelmente, ou fria, e o bacon vai estar quente. Então você tem aí, de novo, uma combinação que funcionou com 3 elementos. Eu, quando vou criar hambúrguer, é difícil eu passar de 4 elementos. Por quê? Quando você começa a colocar muita coisa, você não sente o gosto de nada. Então, na verdade, só dá volume, mas de sabor não faz diferença. Porque, vou criar um hambúrguer, vou colocar bacon, pulled pork, costela. Porra, é tudo defumado, é tudo carne, não faz sentido. Entendeu? Então, eu quero um defumado, o bacon, que é fácil para mim, é defumado. Por que aquela receita de burger que tem bacon, cebola caramelizada e cheddar dá certo? Como que você transforma essa receita em outra? Você olha, bacon, o que é? Salgado, umami, defumado. O que tem parecido com isso? Você pode pegar um pulled pork defumado. Você pode pegar um outro ingrediente defumado. Aí, cebola caramelizada, o que é? Doce. Eu posso substituir por uma geleia, por alguma outra coisa que tenha o doce. E aí você consegue montar um hambúrguer que não tem nada a ver com o primeiro, mas que tem a mesma técnica de construção de sabor. E assim fica muito mais fácil. Então aí você escolhe o outro ingrediente que cria contraste e equilíbrio, e aí você pensa na experiência da mordida. Se você começar com poucos elementos, é muito mais fácil. Vocês podem chegar agora na hamburgueria de vocês, olhar os burgers que vocês têm e falar, putz, isso aqui é doce, isso aqui é sal. E aí vocês veem se a construção de sabor está funcionando ou não. Tá? Se, como técnica, ela está sendo aplicada, mesmo que foi sem querer, não tem problema. Aí, é lógico que é a hora do jabá. Então não reinventa a roda, usa os molhos da Bocaneira. Por quê? Estou sempre fazendo receita com molho da Bocaneira. Lembra que eu falei de identidade? Se você usar o molho simplesmente, beleza, é um molho bom, mas você não tem identidade. Seu vizinho pode fazer e usar igual. Agora, quando você usa o ketchup da Bocaneira para fazer um outro molho,
você está pondo sua identidade lá. E você está controlando o que você quer. Quando você pega o ketchup chipotle, que é defumado e picante, e aí você acrescenta uma outra coisa nele, ou faz um molho a partir dele, você usou a base, que eles entregam muito bem, porque imagina vocês fazerem o ketchup do zero. É inviável. Então você vai ter que pegar uma base aqui, uma base boa. E aí você vai partir para construir o sabor em cima das bases que eles te dão, tipo uma maionese grill, que é defumado e carne. Você pode fazer o molho taste usando a base dela, porque aí você só vai colocar páprica, mais umas coisinhas e está construído. Você já fez, o pior está feito, a maionese com sabor defumado. E aí, esse é o curso de hambúrguer que eu falei para vocês no começo. Estamos nas últimas 8 vagas e não é jabá, é real. Aqui é o WhatsApp que vai falar com a Elaine, diretamente com a Elaine, essa pessoa aqui. E esse curso é um curso de 3 dias. É uma imersão mesmo. No primeiro dia eu dou aula de cozinha. Inclusive isso aqui é parte dessa aula. Ela sempre me lembra de tudo que eu tenho que falar. Vocês vão aprender em 4 tipos de cocção: chapa, defumação, broiler e carvão. Open food, tudo que tiver lá vocês comem até rolar. Mão na massa, vocês vão fazer os hambúrgueres de vocês. Tenho cozinha, no segundo dia é o tour em 3 hamburguerias. Então a gente vai entrar nos bastidores da hamburgueria, uma visita técnica, não é como cliente, mas vocês vão comer também lá, isso está incluso no curso. E aí você tem certificado para pendurar na parede e também dar umas carteiradas nas pessoas. Tem a apostila online, tá? Não tem porque eu sou a favor do meio ambiente. É que sabe o que vocês vão fazer com a apostila escrita? Já vai jogar lá e fazer peso de papel. Então vocês ficam com a de PDF mesmo. É que tem gente que reclama: ué, cadê a apostila impressa? Eu falo: imprimi você. Eu imprimi no primeiro curso, depois eu desisti. E o grupo de alunos no WhatsApp, que é perpétuo, vocês vão lá poder trocar experiência. O cara que nem abriu vai poder falar com o cara que já está rodando, ou o cara que já está rodando com o cara que está lá na frente. E aí vocês conseguem trocar experiência e também tirar dúvida ali do dia a dia com a gente, para justamente conseguir colocar esse aprendizado todo na prática aí para vocês. Por hoje é isso. Eu estourei o tempo, eu sabia que eu ia estourar, mas eu não dava para tirar nada dessa apresentação. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.